Meu nome é Jânio Corrêa e hoje estarei dando continuidade às sessões de oficinas que estamos produzindo aqui no grupo de GPSA sobre busca nas bases de dados. Em específico, hoje, iremos discutir duas bases de dados que são recomendadas para adicionar em revisões sistemáticas que são conduzidas em áreas como a fisioterapia e a educação física. Hoje trataremos sobre as bases de dados Sport Discos e Pedro. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jânio Corrêa, eu sou graduado em fisioterapia pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Atualmente sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em pediatria da Universidade de Pernambuco e atuo como membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Promoção da Saúde na Adolescência, o GEPSA. E ainda atuo como colaborador da Cochrane Brasil, da base de dados Pedro e do software Mendeley. Bom, como eu falei anteriormente com vocês, né, o processo para realizarmos as buscas nas bases de dados, ele transcorre quatro passos essenciais, tá? Onde o primeiro passo é formular a nossa pergunta de pesquisa sempre embasado na estruturação, no padrão do acrônimo ou estratégia, né? Quando vocês escutam falar estratégia ou acrônimo, para vocês que ainda não conhecem esse termo, é justamente a estratégia PICO, a estratégia PICOS, PECO, PECOS, né? Então, temos na literatura científica vários acrônimos que podem ser utilizados para elaborar a pergunta de pesquisa de vocês. E as perguntas de pesquisa em específico em revisões temáticas devem seguir esse padrão do acrônimo. Especificamente, na nossa oficina, estamos utilizando o acrônimo PICO, que é um acrônimo utilizado para busca de estudos do tipo ensaio controlado aleatorizado, ou seja, estudos de intervenção, né? Realizados esses dois primeiros passos, né, que é a estruturação da pergunta de pesquisa sob o padrão do acrônimo ou estratégia, né, teremos que buscar os nossos descritores e, por fim, realizar as buscas nas bases de dados. Então, a minha pergunta de pesquisa, tal como nas duas últimas sessões que elucidamos sobre as nossas oficinas, né, ela está centrada em uma ferramenta que é muito utilizada atualmente, né, que são as botas de pressão intermitente. Essa ferramenta tem como princípio, né, a pressão intermitente, seja no membro inferior ou no superior, para fins de recuperação após o exercício. E como vocês podem ver aqui, não é? Tem vários famosos utilizando, como o atleta profissional de basquete americano, LeBron James, temos aqui um atleta, provavelmente, do CrossFit, utilizando tal ferramenta. E eu trago para vocês aqui, novamente, esse recorte, né, de um jornal que fala que, de acordo com os doutores e treinadores, essas botas de compressão são as melhores ferramentas para fins de recuperação após o exercício. E aí, como pesquisador, o clínico que você é, né? Provavelmente, se você conhece essa tecnologia, você pode estar se pensando, né? Pode estar pensando nesse momento. Será que realmente essa ferramenta é eficaz para um público que realmente eu tenho interesse de pesquisar ou eu tenho interesse de aplicar tal técnica? E aí, como um bom clínico, um bom pesquisador, de fato, a gente precisa se debruçar sobre a literatura científica da área, que normalmente buscaremos essas informações em bases de dados. E é isso que iremos fazer também no dia de hoje, tá? Ensinar para vocês como, de fato, pesquisar sobre o uso de botas pneumáticas em atletas em duas bases de dados em específico da área da fisioterapia e educação física. Então, como é que ficaria a nossa pergunta de pesquisa, estruturando a pergunta de pesquisa com base nessa ferramenta que eu mostrei agora há pouco para vocês? Acredito que a melhor pergunta de pesquisa, né, que descreve a utilização de tal técnica seria: o uso de bota pneumática é eficaz na recuperação física de atletas após exercícios? E aí, quando estruturamos essa pergunta de pesquisa no acrônimo ou estratégia PICO, vemos que a nossa população, né, a descrição da nossa população é justamente
os atletas, né, sejam eles amadores ou profissionais. Temos como intervenção a ferramenta que eu comentei com vocês, as botas pneumáticas. Como comparador, né, utilizando o acrônimo C da estratégia PICO, eu não defini nenhum. Vocês podem se perguntar, Jânio, é possível deixar algum desses acrônimos das estratégias em branco? Sim, e isso mesmo é discutido dentro da colaboração Cochrane, né, que é a maior colaboração que traz as diretrizes de como conduzir as revisões sistemáticas. Ela mesmo fala que é possível, justamente em revisões sistemáticas, você não completar algum dos acrônimos presentes na estratégia PICO. E tem uma justificativa para isso. É para tornar a nossa busca mais abrangente. Quando a gente não insere, por exemplo, o nosso comparador, a gente está falando para a base de dados que queremos buscar artigos científicos de atletas que utilizem bota pneumática e deixamos em branco, né, o comparador. Ou seja, ele pode buscar a comparação frente à bota pneumática com, por exemplo, massagem, meia compressiva, né? Vai buscar uma maior amplitude de artigos científicos que respondam a essa pergunta de pesquisa. E, por fim, verificamos aqui na minha pergunta de pesquisa que o desfecho é recuperação após o exercício. Jane, como é que eu faço para, então, realizar as buscas nas bases de dados? O primeiro passo que precisamos aprender, né, é como operar os operadores booleanos nas bases de dados. Notaremos quando buscarmos os termos, os descritores ou palavras-chave, que teremos que utilizar alguns operadores booleanos entre os termos sinônimos ou termos diferentes. Como, por exemplo, iremos utilizar o operador booleano AND, né, entre os acrônimos da estratégia PICO para unir, né, para formar uma interseção entre os termos. Ou seja, iremos utilizar o operador booleano AND quando queremos unir, por exemplo, o termo atletas e botas pneumáticas, né? Ou seja, quando realizarmos a busca nas bases de dados, encontraremos os documentos que contenham o assunto A e B, ou seja, atletas que utilizam botas pneumáticas. E também utilizaremos na nossa estratégia de busca o operador booleano OR, que é o operador booleano que utilizamos entre os termos sinônimos. Vocês vão perceber que quando buscarmos os termos ou descritores na base DEX ou na base MESH, que encontraremos diversos sinônimos a um respectivo termo, como, por exemplo, o termo atletas. Vamos pensar no termo atletas. Possivelmente, um sinônimo de atletas é o termo atleta, no singular, correto? E para unir esses termos, né, sinônimos, utilizaremos justamente o operador booleano OR, porque ele vai encontrar os documentos que tenha o assunto A ou o assunto B, né, que é justamente o sinônimo ao assunto A. Ou seja, esse termo, o operador, ele é utilizado para somar os termos e buscar uma maior amplitude de artigos científicos nas bases de dados. E como eu falei anteriormente, hoje iremos discutir sobre duas bases de dados em específico, né? Que é a base de dados Pedro, que é uma base específica da área da fisioterapia, e a base Sport Discos, que é uma base que indexa artigos científicos da área da educação física, medicina. Essas duas bases são bases de dados recomendadas para serem realizadas as buscas quando estamos realizando revisões temáticas de uma determinada área. E, especificamente para essas duas bases, se você estiver conduzindo uma revisão sistemática da área da fisioterapia ou educação física, respectivamente. Anteriormente, discutimos, né, sobre as buscas nas bases de dados mandatórias. Então, na prática, se você está realizando uma revisão sistemática dentro da área da fisioterapia, você vai realizar
buscas na Lilacs, Cochrane, Embase, PubMed e Pedro. Já se você está realizando na área da educação física, vai realizar nessas 4 bases que eu citei anteriormente e na Sport Discos. Para realizar a busca na base de dados Sport Discos, deveremos seguir os seguintes passos. Inicialmente, na base DEX Mesh, você deverá digitar o termo respectivo para o acrônimo da população, intervenção, comparador e exposição, para identificar nessas bases o descritor em inglês. Esse descritor em inglês deve ser copiado e colado em um bloco de notas, perfeito? Feito isso, você vai ter acesso aos termos em inglês referentes a cada um dos componentes da sua estratégia Pico. No meu caso, eu vou ter o termo em inglês para atletas, botas pneumáticas e recuperação após exercício. Em posse desses termos em inglês, inseriremos esses termos na base Mesh, que é pertencente ao site do NIH, que é o mesmo site que está contida a base de dados PubMed. Vocês deverão copiar o termo em inglês e inserir na base Mesh, e copiar e colar no seu bloco de notas o termo principal e os termos sinônimos que estão destacados aqui na minha apresentação. Devem realizar tal procedimento para todos os componentes da sua estratégia ou acrônimo que você está utilizando no momento. No meu caso, o acrônimo PICO. Aqui eu já estou copiando e colando no meu bloco de notas o desfecho, né, os termos relacionados ao desfecho. E, por fim, no seu bloco de notas, deverá estar organizado dessa forma os descritores provindos da base Mesh, divididos para a população, intervenção e desfecho. Sempre, o primeiro termo que vai conter para cada uma dessas seções deverá ser o termo principal, e os termos abaixo, os termos sinônimos. Uma pequena adaptação que deveríamos fazer dentro do nosso bloco de notas, para cada um dos termos contidos no seu bloco de notas, é inserir os termos compostos. Os termos compostos são aqueles termos que são formados por mais de 2 palavras, né? 2 palavras ou mais. Como aqui no meu primeiro exemplo, esse termo principal são formados por 2 palavras. Então, esses termos compostos deverão estar entre parênteses, tanto o termo principal quanto os respectivos termos sinônimos, todos entre parênteses. Feito isso, na sua lista, né, do bloco de notas, todos os termos estarão entre parênteses, e em seguida vocês irão colocar esses termos, né, utilizando os operadores booleanos para unir e realizar a sua estratégia de busca. Entre os termos sinônimos, como eu esclareci anteriormente, deverá ser inserido o operador booleano OR, como aqui vocês estão vendo. Vocês deverão realizar tal procedimento para a população, intervenção, comparador e desfecho. No meu caso, eu fiz aqui para a minha população, intervenção e desfecho. E, por fim, para unir essas linhas de pesquisa, essas seções, né, a seção respectiva para população, intervenção e desfecho, vocês utilizarão o operador booleano AND, que é justamente o operador que vai unir os termos relacionados à população, intervenção, comparador e desfecho. Tem uma grande diferença se você está realizando uma busca para fins clínicos, para uma busca clínica e para uma busca para fins de uma condução, de uma revisão sistemática. No primeiro caso, vocês percebem que na minha última linha de pesquisa, a linha representada pelo hashtag 4, eu faço uma união da linha da população, intervenção e desfecho. Essa estratégia que une os componentes, os 3 componentes, ela é mais voltada para fins clínicos, porque é uma busca mais específica, né?
Eu vou buscar, vou encontrar, na verdade, artigos científicos que falem de atletas que utilizem botas pneumáticas que tenham como desfecho, além dos resultados do artigo científico, a recuperação após o exercício. Mas para uma revisão sistemática, teremos que realizar uma busca mais ampla. Então, nesse caso, para esse caso em específico que eu estou mostrando para vocês, eu utilizaria a união somente da linha 1 e linha 2 para, de fato, identificar uma maior quantidade de artigo científico nas bases de dados. Na própria base de dados, né, acessando a base de dados Sport Discos via Ebesco Hosting, que eu fiz o acesso via periódico CAPES, vocês deverão copiar e colar cada uma das seções respectivas para a sua população, intervenção, comparador e desfecho. No meu caso, como eu estou com o objetivo de realizar uma revisão sistemática, eu copiei e colei os termos relacionados para atletas e botas pneumáticas. Aqui na própria base de dados da Sport Discos, ela possui nessa chavezinha ao lado esquerdo, que possibilita eu inserir o operador booleano AND, né? Então, nesse caso, a própria base de dados já disponibiliza essa ferramenta para a união dos termos da sua estratégia de pesquisa, da sua estratégia PICO, no meu caso, né? Então, eu selecionei o operador booleano AND e, por fim, cliquei em buscar. Feito tal procedimento, eu já tive acesso aqui aos resultados dessa pesquisa, né? Ao total, eu tive aqui, como vocês podem ver, 6 artigos científicos identificados na base Sport Discos para esse respectivo tema. O próximo passo, caso você esteja realizando uma revisão sistemática, é baixar todos esses resultados provindos da base Sport Discos. Para realizar tal procedimento, vocês deverão clicar em compartilhar, em enviar por e-mail um link para download dos resultados exportados. Né? Vocês percebem que ele já identifica uma quantidade de artigos que você identificou na base de dados. No meu caso aqui, 6 artigos. Após clicar, vocês deverão inserir um e-mail para que seja enviado esses resultados. E o formato que vocês deverão escolher é o formato RIS, porque é um formato que é aceito por diversos softwares de referência, como, por exemplo, o Mendes, Zotero, EndNote, o Ryan. E após realizado o procedimento, vocês deverão clicar em enviar. Feito isso, vai chegar um e-mail, no e-mail que você inseriu, para você baixar o arquivo do tipo RIS, para posteriori vocês inserirem lá no software desejado. Para realizar a busca na base de dados Pedro, deverão seguir um passo bem semelhante, tá? Eu diria. Você deverá novamente acessar a base de descritores DEX e Mesh, e nesse caso, vocês irão somente copiar os termos em inglês provindos da base DEX e Mesh. Como vocês podem ver, os termos copiados seguem a mesma lógica do que eu mostrei na base Sport Discos. Vocês deverão copiar esses termos e inserir em um bloco de notas. Na base de dados Pedro, vocês deverão acessar a aba de pesquisa, que tanto pode ser clicado nessa parte central da página principal da base de dados Pedro, como na parte superior, também em laranja. Tá? Vocês têm essas duas opções. Feito tal procedimento, vocês terão acesso à busca avançada. E algumas vezes, quando você clica em pesquisa, ele vai direto para a busca simples. Mas ao clicar na parte superior em busca avançada, vocês serão redirecionados para a busca avançada da base de dados Pedro. Como vocês podem ver aqui, o layout da base de dados Pedro, especificamente na página de busca avançada, é um pouquinho diferente quando comparado às outras bases de dados. Percebemos que temos diversas abas, né,
que inclusive a base de dados Pedro indica que você utilize 2 abas ou até 3 abas para realizar a sua estratégia de busca. E aqui eu vou mostrar para vocês as abas que temos disponíveis para selecionar uma das opções disponibilizadas pela base de dados Pedro. Primeiro, né, você pode digitar o seu respectivo descritor nesse primeiro campo, né, de título e resumo. Esses termos que você inserir nessa aba, né, de título e resumo, será buscado por essa base, especificamente esse termo, no título e resumo dos artigos indexados nessas bases de dados, e vocês também podem escolher mais opções para deixar a sua pergunta, sua estratégia de busca mais específica. Como, por exemplo, aqui temos o campo de terapia. Na área da fisioterapia, nós lidamos com diversas intervenções, né, ou terapias, como, por exemplo, da área da acupuntura, né, modificação de comportamento, educação. E se sua pergunta de pesquisa envolver uma terapia em específico, você poderá selecionar uma das terapias disponibilizadas pela base de dados Pedro. No terceiro ícone, você pode escolher um problema em específico, caso a sua pergunta de pesquisa envolva um problema em específico. Nós temos aqui diversos problemas de saúde, né, como, por exemplo, edema, dor, fragilidade, né, incontinência, muitos desses relacionados à área da fisioterapia, como vocês podem ver, né, redução de tolerância ao exercício, lesão de pele, queimadura, né, e vocês, se tiverem algum desses componentes dentro da pergunta de pesquisa de vocês, estruturada a partir do acrônimo PICO, vocês podem ir lá e escolher um desses problemas. Esse próximo tópico, que é parte do corpo, é muito específico caso você tenha uma pergunta de pesquisa voltada para a área musculoesquelética. Então, por exemplo, se você está lidando com uma pergunta de pesquisa que envolve alguma parte do corpo, como, por exemplo, uma intervenção voltada ali para a região do joelho, uma intervenção voltada aqui para a região do ombro, então você tem a disponibilidade de escolher uma das partes disponíveis aqui na base. Aqui é a área da subdisciplina, né? É uma área que você pode escolher a área que você está planejando realizar a busca, né? Se você está realizando, por exemplo, uma busca para atletas, como é o meu caso, eu vou escolher aqui a área de esportes, né? Que é o penúltimo item dessa lista. O tópico, né? Se você está realizando uma busca de pesquisa com dor crônica, né, neurotrauma, você pode escolher também os itens dessa lista. E, por fim, ele deixa também disponibilizado uma aba para um método de pesquisa. Caso você esteja buscando em específico artigos do tipo ensaio controlado aleatorizado, revisões temáticas ou guideline prático, né, diretrizes práticas, você pode selecionar um desses métodos. Fora aqui os outros itens que são associados a, a, é, a data de publicação dos artigos, né? O score Pedro dos artigos científicos. Então, temos diversas opções. Lembrando para vocês que aqui estão assistindo que a busca avançada da base de dados Pedro precisa ser utilizada com bastante cuidado. A própria base Pedro recomenda vocês utilizarem somente de 2 até no máximo 3 campos para realizar sua estratégia de busca. Então vocês vão perceber que é um pouquinho diferente quando comparado com as outras bases. Por exemplo, a minha pergunta de pesquisa, né, eu inseri no campo de título e resumo o termo compressão pneumática, que são as botas de pressão pneumática. E um detalhe que vocês podem estar percebendo, os termos compostos deverão ser inseridos entre aspas nessa base de dados.
a base de dados Pedro não reconhece os termos que estão contidos entre parênteses, tá? Os operadores booleanos, caso você precise inserir mais um termo aqui no campo de título e resumo, os operadores booleanos não devem ser utilizados. Ou seja, vocês não devem inserir aqui o operador booleano OR, AND, porque a própria base de dados Pedro adiciona automaticamente o operador booleano AND entre os termos que não estão entre aspas. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o termo compressão pneumática sem as aspas, a base de dados Pedro iria procurar pneumatic and compression, tá? Ele faz a interseção desses termos automaticamente. Então, se você está utilizando um termo composto, coloca entre aspas, e caso você queira adicionar mais um termo ao lado do termo de pesquisa que você inseriu inicialmente, só digita ali a tecla espaço e coloca o segundo termo. Aqui no meu exemplo, eu estava cogitando, né, verificar essa intervenção da bota pneumática ah, para atletas. Então, eu selecionei a subdisciplina de esportes, né, para justamente buscar o uso da bota pneumática em atletas, né, na área de esportes. E aí, eu cliquei em iniciar pesquisa. Por fim, a estratégia de busca ficou dessa forma, né, como vocês podem verificar. E na base de dados, eu identifiquei 6 artigos científicos, né? Todos eles do tipo ensaio controlado aleatorizado, como vocês podem identificar aqui, que ao lado eles possuem uma nota, um score que é chamado Score Pedro, que inclusive eu participo, né, desse projeto dentro da base de dados Pedro, de classificar o nível de qualidade dos artigos científicos, onde esse score varia de 0 a 10, onde vocês podem ver aqui que esses 6 artigos, né, varia de score 3 ao score 7. Mas o mais importante quando buscamos nas bases de dados, de fato, é exportar esses resultados para utilizarmos na nossa revisão sistemática, né? E para realizar esse passo, na base de dados Pedro em específico, nós deveremos acessar essa parte lateral da direita e clicar em selecionar para todos os artigos científicos, tá? Então, após selecionado, eles irão mudar o status, né? E, por fim, vocês deverão clicar em mostrar os artigos selecionados. Uma coisa muito importante dessa base é que vocês, se tiverem mais resultados, se não me engano, são mais de 15 artigos científicos, vocês terão que selecionar os artigos por página, tá? Então, vocês terão que selecionar 15 artigos, exportar, mais 15, exportar, certo? Mas para eu realizar o processo de exportação, basta clicar nesse ícone, vocês serão levados para outra aba, e por fim, vocês deverão clicar em salvar os resultados. Por fim, ele já vai gerar um arquivo do tipo RIS, provindo da base de dados Pedro. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado.